eu te dou. Não tem problema, só que eu vou precificar. Tá tudo bem. Eu precifico e você decide se... Tem um caso desse na carteira, né, da V2I. Tem, então... Que provavelmente eles vão até para pagar. Então, a gente não tem problema com isso, tá? A gente precifica. Aí é uma questão negocial. Sim. O que eu acho ruim é quando não é uma questão, quando é para o investidor que não foi no detalhe, ele é surpreendido. Aí ele na verdade está correndo esse risco aí do reinvestimento. E multa? Vocês colocam multa também? Ou só precificam no spread e tá ok? Vocês colocam assim, até para dar um incentivo no final para, sei lá, reter que seria um prazo para você repor a operação. Porque se você gera um spreadzinho a mais, além do direito dele ter disso, aquele, por lá, 1% ali de multa, por exemplo. Sim. Daí ele gera mais 1%zinho ali porque a mesmo protegido pelo spread, você ainda tem um prazo, porque você não sabe quando isso vai acontecer, né? É o risco do timing, né? Se tá a operação... Exatamente. Perfeito. Também é possível. É uma forma de você precificar isso. Caso você queira exercer essa opção, vai te custar 1%. Ou 0,5%, ou é uma questão negocial. Então, isso também é possível, isso é frequente no mercado. As estruturas de debêntures têm essa questão. Legal. Eu acho que uma das coisas que é uma das minhas principais perguntas, né? A gente falou de spread. Como hoje vocês colocam o KNDI entre os FIPS, que eu acho que vai fazer, depois dessa conversa, faz pouco sentido pelo risco, porque a maioria dos FIPS ou estão numa debênture única, ou são mais voltados para participação, apesar do risco de alguns segmentos ser mais baixo, mas e como é que você... Eu acho que tem um outro produto, né, que tem uma característica relativamente semelhante, mas eu acho que os riscos são diferentes. Mas como é que você coloca hoje o risco do KNDI hoje e aonde você quer chegar, Zé? Mais ou menos, assim. Bom, acho que você colocou bem. Na pergunta, você já respondeu. Você já endereçou as questões. Hoje, o mercado de FIPE, né, pela estrutura do FIPE, ele pode ser composto é bem flexível. Pode ter equity, pode ter dívida. Então, tem fundo e como você também mencionou, pode ter um monoativo, um fundo monoativo. Acho que o primeiro desafio da gente aqui, da nossa comunicação aqui na Quineia, vai ser mostrar para o nosso investidor que a gente não tem intenção de ser equity. A gente é um fundo de crédito. Primeiro ponto. E aí, pessoal, crédito, por definição, tem que ser mais seguro do que equity. E tem que ter menos risco e menos retorno também. Tá? Então, esse é o primeiro diferencial. Segundo, a gente não é monoativo, né? Nós temos hoje 11 ativos e é muito pouco, tá? Vou te dizer. O KNDI começou muito melhor que o CADIF começou lá atrás. Eu lembro que a gente começou o CADIF com 3 ativos. Eu até sou muito grato aos investidores que acreditaram na gente lá atrás, em 2017, e investiram num fundo com 3 ativos. Hoje ele tem 60 e quase 70, né? Mas começamos com 3. A gente quer trilhar o mesmo caminho com o KNDI. Só que a gente já começou aqui com 11 e a gente vai, na medida do possível. E o que é o possível? É ter boas operações. Esse, para a gente, à medida que a gente tenha boas operações, a gente pode crescer o fundo, ter mais operações, porque a gente entende que isso é bom para o investidor em alguns aspectos. O fundo maior tem mais liquidez na bolsa e mais diversificação na carteira. Tá? Então, é importante que o fundo cresça. Tá? Mas nós vamos crescer de forma assim. Mas não é crescer por crescer. Né? A condição do fundo atualmente já poderia, tem condição de fazer uma nova captação. Só que a gente não vai fazer enquanto não tiver bons ativos. Então, do ponto de vista de risco, Diogo, eu colocaria ele como assim. Bom, ele já está no espectro mais, né, do lado de crédito. Então, comparado com equity, é um risco mais baixo. E dentro do subgrupo crédito, por ser
um fundo de mandato, de baixo risco de crédito, igual o CADIF. Nosso mandato no CADIF é baixo risco de crédito. Aqui também. Né? Como eu te expliquei, operações que estão aqui poderiam estar lá também. Então, eu acho que as pessoas podem olhar isso aqui como mais um fundo renda fixa, crédito privado, de infra com um benefício fiscal. Muito mais do que um FIPE de participação. Legal. Então, mesmo que seja investido em projetos maduros, tal, não é isso. Tá? A dinâmica é muito diferente. A dinâmica do rendimento é diferente. Vou te explicar, por exemplo, como é que um fundo que tem participação, que tem equity, paga rendimento. Rendimento é dividendo. Então, o dividendo... Meses, 3 meses. Não, a frequência é uma coisa, mas pensa o seguinte, pensa num demonstrativo de resultado. O dividendo é lá a função do lucro, última linha. Né? Então, aqui, se o CDI sobe, o que acontece com um fundo que paga dividendo?